Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento da liturgia do nosso culto, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos e pregar aquilo que é possível no tempo determinado sobre a plataforma do YouTube. Amém? Mateus capítulo 10 é um texto muito longo, com orientações fundamentais para aqueles que assim são chamados, comissionados para exercerem a obra de Deus. Não só os missionários, evangelistas e pastores, mas cada um de nós, pois a ordem do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, se estende a cada um de nós. Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Cananeu, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e ordenou-lhes: não ireis para os gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino do céu chegou, curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno de hospedai-vos ali até que eu vos retirei. Vamos agora ao final do capítulo 10, do verso 35 até o 42. Verso 35, porque vim causar hostilidade entre o homem e o seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Glórias ao Senhor Jesus, nós te exaltamos, Senhor Jesus, porque nesta manhã nós estamos aqui vivos e saudáveis, vibrantes, estimulados pelo Teu Espírito para te celebrar, pois o mesmo Espírito que te ressuscitou dentre os mortos fala através da nossa vida. Eu te louvo, Senhor Jesus, pelo mover do Teu Espírito Santo fomos comissionados a pregar a Tua palavra. Eu te louvo porque as promessas assim constituídas nessa autoridade e poder assim delegados se fazem presente na minha vida e de muitos pastores que estão levando avante a pregação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta-te nesta manhã, levanta-te, Pai Santo, com força e com poder, afugenta as hostes do mal, os obstruçores da obra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta do sono, da letargia espiritual, meu Deus, para te servir, te engrandecer, em nome do Senhor Jesus. Grande é a recompensa que vem de ti, Senhor Jesus Cristo.
que nos desprendamos, meu Deus, pela ação do Teu Espírito em nosso interior, de toda a corrupção dessa terra, dos bens materiais dessa terra, que os nossos objetivos após essa mensagem seja de alcançar o Teu reino, de engrandecer o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Derrama a unção sobre as nossas vidas, Pai. Despedaça todo o jugo de idolatria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a egolatria, todo o mal, seja agora desfeito pelo poder do Espírito Santo, que convence de todo pecado e injustiça, e daí justiça que encontramos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e te adoro, Senhor Jesus. Usa a minha vida, eu coloco os meus sentidos à tua inteira disposição para pregar a tua palavra. E nessa manhã eu glorifico o Deus Altíssimo, eu glorifico o Senhor Jesus, eu glorifico o Santo Espírito. Amém. O ano começou, mas para alguns talvez só começa depois do carnaval. A cultura do mundo costuma seguir alguns padrões, né? Alguns estão tão preocupados, ansiosos com o final de campeonato, com festas de final de ano, com quem ganhou a Libertadores, com quem ganhou o Mundial. Outros estão preocupados com escola de samba. Muitos estão desapercebidos com relação às coisas do Deus Altíssimo e somente preocupados com a cultura deste mundo. Vemos que o Senhor Jesus Cristo, neste texto e em todo o seu ministério, vemos a preocupação dele com a urgência que cada um de nós deveríamos ter com relação à salvação. É chegado a vós o reino dos céus. A mensagem hoje, com facilidade, chega aos teus ouvidos. Você ligou um aparelho aí, a mensagem de salvação está chegando aos teus ouvidos. Você tem ainda um ouvido bom para poder ouvir. Você tem acesso nessa plataforma do YouTube. Os tempos estão demarcados, delimitados nesta plataforma. Mas você ainda tem o privilégio do seu smartphone de ouvir a palavra de Deus. E é hora de não resistir. É hora de não resistir e assim ouvir a palavra de Deus e retê-la em seu coração. É hora de abrir o seu coração para que o que Deus tem a fazer e a realizar através da tua vida e do teu viver. Vejamos que aqui o Senhor Jesus Cristo, ele convoca 12 apóstolos, 12 discípulos. Alguém que em proximidade, 12 homens, haveriam de estar caminhando com ele durante 3 anos aproximadamente e aprender diretamente de Deus, do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, as instruções, os ensinamentos acerca da salvação e de como proceder. Vejamos aqui especificamente no que diz respeito a comissionar e assim estar equipando estes 12 apóstolos. Vemos que o Senhor Jesus Cristo traça aqui, logo no começo do capítulo 10, verso 1, que ele está concedendo, todo o poder está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma transferência de autoridade para estes 12. Ele faz uma transferência de poder e autoridade para estes apóstolos, para que eles pudessem estender a obra do Senhor Jesus Cristo. Ainda nos dias de hoje é possível que esta grande autoridade, este grande poder seja estendido a você que nos ouve pela plataforma do YouTube, a você que se encontra aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. É possível sim, porque os sinais acompanharão os que creem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, ali comissionando em Marcos 16:16, se estende, os sinais vão se estender às nossas vidas, pois cremos naquele que é o Deus Altíssimo, aquele que é o único caminho, a única salvação. Vemos na palavra autoridade, podemos fazer uma ilustração bem pífia do que são as autoridades constituídas dessa terra, todas corrompidas pelo diabo. Visto que as nossas instituições estão todas corrompidas, bandidos criminosos que roubaram bilhões de bancos estão soltos. Você confia nessas autoridades?
tem poder de delegar, tem poder de dar ordem, tem poder de numa canetada liberar quem eles querem, né? Dá para acreditar em certas autoridades, em certas instituições. Imagine a autoridade daquele que é o mais santo e tem todo o poder. Imagine também, diante das dificuldades, nessa questão de autoridade, para que você possa entender o poder e a fraqueza. Veja que às vezes você olha para o seu próprio corpo e você não tem nem força para ser levantado de uma cadeira. Às vezes você está ficando velho e cansado. Às vezes você está com uma anemia espiritual e o negócio é complicado. Não adianta ficar assistindo comercial de academia para tentar se estimular. Sair da cadeira, vem treinar, vem aqui que você vai ficar melhor. Às vezes aquilo é provisório e efêmero, porque você vai ficar mais velho. Você sabe que as limitações do seu corpo mostram a realidade daquilo que você é. Falta poder e capacidade. Precisamos da verdadeira autoridade. Precisamos do verdadeiro poder para fazer a obra de Deus. E esse poder vem de Deus. É por isso que um bispo com enfermidade gástrica fez uma grandiosa obra que engrandeceu Timóteo. É por isso que alguém, como Eliseu, que também tinha suas enfermidades, não se fala o nome da enfermidade, visto que ele morreu de uma enfermidade fatal, mas ele recebeu uma unção dobrada e fez o dobro de milagres que Elias, o seu mestre, fez. Vemos alguém que tinha um espinho na carne, o apóstolo Paulo, receber autoridade e poder. Todos os ministérios, evangelista, pastor, mestre, todos os ministérios que estão lá no capítulo 4 da carta aos Efésios estavam contidos sob o caráter de Paulo. Todos os dons espirituais de 1 Coríntios 12 estavam contidos na vida do apóstolo Paulo. É o poder do Espírito Santo concedendo ministérios, concedendo dons, faculdades e recursos para se fazer o quê? Não para engrandecer o apóstolo Paulo, não para engrandecer Eliseu, não para engrandecer os homens, para engrandecer aquele que concede autoridade e poder, o Senhor Jesus Cristo. Para que serve o poder de Deus? Não é para enriquecer, não é para vantagem própria, não é para interesses pessoais egoístas. É para engrandecer aquele que nos dá autoridade e poder. Veja algo interessante que nos revela no capítulo 10, verso 1. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Quão comum nós vemos na ignorância desse mundo algumas pessoas dizendo que Deus está se satisfazendo, jogando xadrez lá no canto do universo, em cima, transcendendo todas as coisas, se divertindo com a enfermidade das pessoas. Como se Deus colocasse enfermidade sobre a vida das pessoas. Note que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, envia o próprio Deus, o próprio Filho, para dar fim a essas enfermidades, para dar fim aos espíritos que causam enfermidades nas vidas das pessoas. E quando se fala aqui de enfermidade é um negócio complicado, porque às vezes você olha para algumas pessoas saudáveis na rua praticando esporte, você olha para algumas pessoas que aparentemente se vestem bem, estão bem sucedidas na vida, mas lá dentro, no interior, a pessoa possui uma enfermidade espiritual, que é conflagrada pela consequência de uso de vícios, de pecados. A pessoa lá dentro tem uma enfermidade terrível, que a curto prazo não vai demonstrar isso ao mundo, mas a longo prazo aquela enfermidade vai mostrar algo grande. Existem doenças silenciosas que não matam de uma vez. Tem pessoas que falecem com AVC, com um infarte, e é fulminante muitas vezes. A pessoa não chega nem, dá tempo de chegar a um hospital. Mas existem enfermidades crônicas e enfermidades silenciosas que crescem dentro da alma e que muitas vezes elas implicam também na enfermidade espiritual. O demônio, vendo que aquela pessoa está vulnerável sem a proteção, o selo do Espírito Santo, os demônios se apropriam daquilo, daquela doença, e ali instalam a sua morada. Veja as práticas de imoralidade sexual praticadas por Maria Madalena, que conflagrou sobre a vida dela sete espíritos imundos que traziam transtornos emocionais, transtornos psíquicos sobre a vida daquela mulher. O pecado incide muitas vezes no seu final em suicídio. O fardo do pecado é algo pesadíssimo sobre a vida da pessoa. E algumas pessoas
tentam conviver, muitas vezes empurrar com a barriga alguns dos seus pecados, algumas das suas falhas, e tentam conviver com estas enfermidades. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo desceu para impor uma ruptura com essa ação dos espíritos, causando perturbações, obsessões, distúrbios emocionais, distúrbios espirituais, para curar as enfermidades. E agora estava concedendo a quem? Aos seus discípulos. Veja aí, citando todos os discípulos, 12 personagens diferentes. Eu consegui com 8 anos de idade decorar todos os discípulos. Consegui decorar todos os livros da Bíblia por meio de musiquinha lá na escola dominical, na presbiteriana. A dos 12 apóstolos é fácil. Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Facinho decorar todos os apóstolos por meio da música. A música ajuda nós a decorarmos o nome dos 12 apóstolos. Coisa interessante, né? Alguns citam até que talvez Satanás conseguiu seduzir a Eva por meio de encantamento musical, visto que Lúcifer era o regente da sinfonia, da orquestra celestial. Então, se você tem dificuldade de decorar os apóstolos, use a musiquinha. Não vou ensinar a cantar aqui que a minha voz é feia, tá? Mas veja que interessante, todos esses homens eram 12 personalidades um tanto que diferentes. Alguns possuíam empresa pesqueira, como Pedro e André. Vemos aí personalidades um tanto que irônicas, como João, que era chamado filho do trovão. Eu poderia trabalhar aqui cada um dos 12 apóstolos e suas características em especial. Mas em especial quero destacar uma pessoa que o Senhor deu uma oportunidade. Duas pessoas. Simão, Zelote, pertencia a uma seita revolucionária dos Zelotes, extremamente nacionalista. A obra de Deus rompeu com toda a dureza de coração daquele Zelote, e ele deixou de lado o seu nacionalismo e adquiriu agora, em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, uma nova orientação. Qual é a minha nação? Qual é o reino que eu quero passar a eternidade? Não é o reino de Jerusalém liberto, não, é o reino da nova Jerusalém, em Cristo Jesus, o meu rei. Mudou de perspectiva, em especial aqui também Judas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, nada pega a Deus de surpresa, nada pega o Filho de Deus de surpresa. Quando Judas aderiu ao grupo, foi escolhido, teve uma oportunidade do Senhor Jesus Cristo para fazer a obra. E vemos que ao longo do ministério, os 3 anos de ministério, foi um verdadeiro fracasso. Tive a oportunidade de ver os grandes sinais, milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Teve o privilégio de ver a multiplicação dos pães. Coisa que talvez ele um dia ficasse pensando, como é que será que era o maná cair do céu pela intercessão de Moisés? Ele teve a oportunidade de ver dentro dos cestos o povo pegando o pão, pegando o peixe, e os pães e os peixes não acabavam dentro daqueles cestos. Ele teve a oportunidade de computar os 12 cestos cheios do que sobrou daquela grande multiplicação. Por que eu fiz questão de citar esse exemplo da multiplicação? Talvez você pense aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qualquer matemático vai olhar para isso. Como é que 12 homens podem impactar o mundo? Como 12 homens humanos podem impactar o mundo? Interessante, né? Você está ouvindo o evangelho até hoje, né? Estamos chegando aí na casa dos 8 bilhões de habitantes, né? Olha o que esses 12 homens fizeram. Você notou na multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus Cristo fez 2 multiplicações. Quanto maior a demanda em procura por alimento, o Senhor fez de menos quantidade de pães e peixes grandes milagres. Veja como o nosso Deus tem a capacidade de multiplicar, de trazer à existência o que não existe. 12 homens impactaram o mundo. Ananias, Azarias e Misael. Daniel, somente Daniel impactou o rei Nabucodonosor e fez Nabucodonosor, o grande imperador, ali reconhecer que Javé é o único Deus. Nosso Deus não precisa de muito. Às vezes você está olhando para você mesmo e se achando muito pequeno. Talvez você está olhando para você mesmo e se achando muito fraco. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Se você não der o primeiro passo, se você não pedir, Senhor, usa-me, se você continuar resistindo com a porta do seu coração fechada, Ele não vai entrar, não vai ceiar, não vai revelar seus mistérios. Imagine que na época de Enoque, como contam alguns documentos antigos, ele era a única voz profética da época e exortava o pecado, assim como também Noé, que também na sua época, somente 8 se salvaram. Lembre-se que de uma minoria da família de Noé, somente 8 se salvaram, e nós temos essa população de 8 bilhões de habitantes. Imagine que lá na época de Noé só tinha ele. E aquela turba enfurecida, como dizem alguns documentos históricos, vieram enfurecidos para destruir a sua vida, pois não queriam mais ouvir. A multidão não queria mais ouvir o Enoque falar daquele Deus Criador. Pois já na época dele já tinham criado vários deuses que mandavam chuva, que abençoava a terra, já tinha vários demônios que as pessoas da sua época cultuavam. E para não ouvir mais a voz de Enoque, na hora que aquela turba enfurecida veio para trucidar, acabar com a sua vida, o Senhor o arrebatou e levou para a glória. Captou aí a mensagem? Enoque é um tipo humano da igreja. Assim como Noé também é um tipo humano da igreja. Quem entrou na arca se salvou, veio o juízo das águas e destruiu a tudo. Enoque na sua época foi arrebatado, numa época em que os homens escolhiam deuses e queriam viver segundo o seu egoísmo, a sua carne, aos interesses do seu egoísmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Judas teve uma oportunidade e era o ladrãozinho, roubava a oferta, roubava a bolsa. Veja nas mãos de quem? Já pensou colocar o BNDES na mão de um assaltante de banco, né? Banco Nacional de Desenvolvimento. Já foi colocado uma vez aqui no Brasil, né? Imagine colocar a bolsa das ofertas na mão do Judas. O Judas, ó, roubava as ofertas, né? Mateus faz questão de dizer que um dos 12 o traiu, né? Às vezes somos convocados a fazer a obra de Deus. Já passei por uma situação semelhante a essa, né? Às vezes confiamos tanto no corpo de oficiais que temos na igreja, né? Alguns pastores também, a gente confia tanto, parece mais espiritual que os outros, parece mais dedicado, mas às vezes é capa, né? O processo, os crivos da vida, as tentações que vêm diante do processo, nós estamos sendo provados todos os dias. Paulo fala que nós matamos um leão por dia, somos como ovelha muda levada ao abatedouro, não sabemos se vamos acordar amanhã, não sabemos nem se chegaremos ao final do dia. Judas foi provado e foi reprovado, né? Traiu seu Senhor, traiu seu mestre, vendendo pelo preço de um escravo. Que coisa terrível, né? Veja aqui as orientações que o Senhor Jesus traça aos seus discípulos. Jesus enviou os 12 e ordenou-lhes: não irei aos gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos. Havia uma necessidade do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, em seu ministério, vir ao seu povo, as necessidades do seu povo, Israel, Judá especificamente, a Judéia, pois nós vemos aqui que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se manifesta entre o seu povo, existe endemoniado no meio do povo de Deus, endemoniado entre os judeus que conhecem o Deus verdadeiro. Se conhece o Espírito verdadeiro, como é que podem servir outros espíritos? Parece com Balaão, não parece? Que conhecia o Espírito do Deus Altíssimo, foi usado por ele, mas preferiu servir aos espíritos de demônios para fazer encanto, agouro. Muito cuidado, porque às vezes, assim como o Senhor Jesus Cristo enviou os seus 12 para trabalhar primeiramente dentro da casa, do território de Israel, precisamos trabalhar em áreas específicas dentro da nossa casa pessoal. Eis que estou à porta e bato. Deus tem que trabalhar dentro do nosso interior, dentro da nossa casa pessoal, dentro da nossa família. Porque dentro da nossa casa existem pessoas que, como eu citei no início desta mensagem, estão lá com uma doença emocional dentro de si. A pessoa está acumulando traumas e a pessoa não libera perdão. A pessoa resiste em tratar as suas feridas com o Senhor Jesus Cristo.
Resiste ler o Salmo 51. Não querem que a mensagem do Salmo 51 trabalhe nos seus corações. Veja como Davi, que cometeu pecado, todos nós pecamos, todos nós falhamos. Nós temos que aprender como Davi, porque Davi sabia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, não retires de mim o teu espírito, porque ele sabia. Retirar o Espírito Santo do nosso coração vai criar um vácuo para outros deuses, para a ação de outros espíritos. O negócio é complicado. E às vezes nós encontramos pessoas assim dentro dos nossos lares, com traumas, com situações difíceis, que precisam ser tratadas, feridas que precisam ser fechadas, perdão que precisa ser liberado. Não é fácil, eu sei que talvez existem marcas na sua vida que te trazem muita tristeza, mas é hora de você confessar: Senhor Jesus, dá-me poder, Pai Santo, para sobreviver, para passar por essa necessidade, por essa dificuldade. Trata as minhas feridas, abençoe, usa Romanos 12, abençoe aqueles que fizeram maldade para a tua vida. E assim você está pedindo para Jesus abençoar os teus inimigos, os que te fizeram mal, e essas feridas vão ser tratadas. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que tem que se cumprir. Porque Deus não escreveu uma mentirinha de leve aqui para enganar você e fazer você ser saco de pancada a vida inteira. Deus não quer que você seja um saco de pancada a vida inteira e também não quer que você seja um recipiente, um receptáculo de amarguras. Veja que ele dá orientação: não entra na casa de gentil e nem de samaritano. Mas pastor Fernando, os samaritanos também não eram israelitas? Sim, mas não chegou o tempo deles ainda. Veja que o Senhor Jesus Cristo trata aquela mulher cananeia desta forma. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Os samaritanos e depois os gentios vão receber o Evangelho mais adiante, após o Pentecostes. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Tudo numa ordem. Os 12 apóstolos seriam comissionados. Aqui eles tiveram uma prévia do que é lidar contra espíritos imundos, do que é lidar na batalha cultural. A divergência de pensamento na própria cultura ali na Judéia foi o primeiro degrau. Nós temos os primeiros degraus da vida. Minha primeira mensagem, infelizmente ou felizmente, foi num velório. O falecimento da minha querida avó Sara, que faleceu. É assim que o Senhor trabalha. Nós vamos subindo alguns degraus e os desafios vão aumentando. As lutas, as traições, as dores que sofremos, as nossas próprias quedas, nós vamos nos purificando no sangue do Senhor Jesus Cristo e avançando para o trabalhar dele, fortificando o nosso ser para poder levar avante a pregação da palavra de Deus. Veja no verso 10:6. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem gente que se perde dentro de si mesmo. Tem gente que tem um nível de dislexia elevado. A pessoa esquece rapidamente o que falou alguns instantes atrás. Tem gente que se perde dentro de si mesmo. Tem gente que afirma e já não lembra mais o que afirmou. Dentro da casa de Deus, a nação de Israel, tem gente perdida. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos não querem ouvir a verdadeira e genuína palavra de Deus. Muitos, pelo contrário, querem um evangelho que venha massagear o seu ego, que venha massagear. Querem um evangelho que venha massagear o seu eu, acariciá-los nas suas escolhas erradas, nas suas práticas erradas, com aquele conforto e aquele jargão que você é vencedor, você é cabeça, você não é cauda, você é conquistador. E já existem mensagens específicas retiradas do Antigo Testamento para acariciar alguns destes do povo de Deus. É hora de nós refletirmos se queremos entrar às águas profundas. É hora se verdadeiramente queremos e desejamos conhecer Deus mais na intensidade. E se acha que você vai conseguir conhecer Deus na intensidade com aquele carrão que você fica idolatrando? Com aquela pessoa que você fica obcecada, né? Que você fica idolatrando? Não, você tem outro ídolo ali, tá acariciando aquele ídolo, tá se deleitando com aquele... É outro ídolo.
você só vai começar a adorar a Deus na dor, na perda, na frustração. Quando aquele bem material decepciona você. Não funciona do jeito que você queria. É aí que você começa, vendo que você está cercado por todos os lados. Aí você vai lembrar do Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É aí que você vai se lembrar que existe um Deus que transcende toda a riqueza dessa terra. Aí é que você vai se lembrar que dessa terra você não vai levar nada, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. E aí você vai se lembrar daquele que venceu o mundo, venceu essas dificuldades, venceu as tentações, foi aprovado na aprovação de Deus e ressuscitou dentre os mortos. Existem coisas muito maiores que transcendem até a minha capacidade de fala, que Deus oferece a cada um de nós na palavra de Deus. Prega para esses, ovelhas perdidas da casa de Israel, indo, no verso 7, indo pregar e dizendo: o reino dos céus chegou. É chegado a vós o reino do céu. O milênio, reino de Deus já foi implantado na terra. Já estamos vivenciando o milênio. Nós estamos vivendo parte deste milênio, vendo em parte os milagres de Deus. Neste corpo inclinado ao pecado, mas neste corpo penitente, podemos ver parte da provisão milagrosa de Deus por meio da palavra. Está sendo enviado a cada um de nós. Breve, muito em breve, esse reino vai se estender por toda a eternidade. Não vai ser mais cronometrável o reino a ser imposto efetivamente sobre a vida dos filhos de Deus. Já fazemos parte deste reino. O reino de Deus é chegado a vós. É muito importante você entender isso. O escritor João, que escreveu o Apocalipse, diz que a coroa já está sobre a sua cabeça. Você aceitou o Senhor Jesus, você já está reinando como co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Rei e Senhor. Você já está reinando. Não vá perder a tua coroa, não vai perder a tua salvação. Esteja alinhado àqueles que vão entrar no reino de Deus efetivamente. Veja: curai os enfermos, expulsai, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vejam as orientações aqui: eles receberiam autoridade e poder para curar os enfermos das suas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, ressuscitar aos mortos. Quem que pôde vencer a morte nos dias de hoje? Existe aí uma doutrina que é tão difundida em tantos ismos, no qual a pessoa acredita que poderá voltar a essa vida novamente, ou talvez para pagar os seus pecados num rato, numa barata, ou vai voltar a não ser mais evoluído. Eu conheço um monte de gente já que reencarnou em Salomão. Tem um monte de gente, todo mundo só quer evoluir no corpo de Salomão. É um negócio interessante, né? Só no corpo de Salomão